Vocês não imaginam como é carregar um segredo por mais de 60 anos. Olho para minhas mãos enrugadas hoje, aos 83 anos, e ainda sinto o peso daquela noite de 1962. As rugas contam histórias que a voz às vezes hesita em pronunciar, mas chegou a hora de compartilhar o que aprendi sobre perdão e arrependimento. Era uma noite quente de primavera. O ar perfumado pelas flores do jardim da casa de festas, onde celebrávamos o noivado da minha irmã Iria com Nelson. Ainda posso sentir o tecido acetinado do meu vestido azul claro contra a pele, o som da orquestra tocando aquelas canções românticas que faziam sucesso na época. Garota de Ipanema tinha acabado de ser lançada e todos a cantarolavam naquele ano. Iria estava deslumbrante. Sempre fomos idênticas fisicamente. Mesmo os olhos castanhos amendoados, mesmo o cabelo escuro e liso que caía até os ombros, mesmo sorriso. Mas por dentro éramos tão diferentes quanto o dia e a noite. Ela, organizada e responsável. Eu, impulsiva e sonhadora. Ela, enfermeira dedicada. Eu, ainda tentando descobrir meu caminho na vida aos 23 anos. O telefone tocou por volta das 9 da noite. Lembro-me de ver o rosto dela transformar-se ao atender a ligação. Um acidente grave na Via Dutra. Vários feridos. O hospital precisava de todos os enfermeiros disponíveis. Típico daquela época. Poucos profissionais de saúde e nenhuma regulamentação de horários de trabalho. Quando uma emergência acontecia, você simplesmente ia, não importava o que estivesse fazendo. Tenho que ir, ela me disse enquanto tirava o broche de pérolas que Nelson havia lhe dado de presente. Você sabe como são esses acidentes. Provavelmente ficarei a noite toda lá. Aquilo me irritou profundamente. Era sua festa de noivado. Como poderia abandonar tudo, abandonar Nelson por causa do trabalho? Mas o que realmente acendeu a faísca foi o que eu havia escutado mais cedo, escondida atrás da porta do quarto de vestir, enquanto ela conversava com suas colegas de trabalho. Alessandra tem tanto potencial, mas parece que não sabe o que quer da vida. Tenho pena dela às vezes. Enquanto estou construindo minha carreira, ela ainda depende dos nossos pais para tudo. Shhh! Suas palavras me cortaram como uma faca. Pena? De mim? Quem ela pensava que era para sentir pena de mim? A raiva fermentou dentro do meu peito durante toda a festa, enquanto eu sorria falsamente para os convidados, fingindo que tudo estava bem. Quando discutimos antes dela sair, falei coisas horríveis. Coisas que, se pudesse, teria engolido de volta. Depois que ela partiu, fiquei observando Nelson no canto do salão. Ele estava com os amigos, bebendo champanhe em excesso, celebrando seu noivado mesmo sem a noiva presente. O relógio da parede marcava quase 11 horas, e muitos convidados já haviam partido. Apenas os mais íntimos permaneciam. Alguns primos, os pais cansados se despedindo dos últimos familiares e o grupo barulhento de amigos de Nelson. Foi quando a ideia surgiu, terrível e sedutora como uma serpente sussurrando em meu ouvido. Ainda me pergunto como permiti que aquele pensamento vingativo tomasse conta de mim. No quarto de vestir, encontrei um vestido que Iria havia separado para trocar depois da cerimônia. Um modelo verde esmeralda que combinava com o broche de pérolas que ela havia deixado sobre a penteadeira. Prendi meu cabelo exatamente como ela usava. Coloquei o broche e passei o batom vermelho escuro que era sua marca registrada. O espelho me devolveu a imagem perfeita dela. Nem mesmo nossa mãe conseguiria nos distinguir se estivesse distraída. Nelson, então, já embriagado e no meio da confusão do final da festa, seria facilmente enganado. Voltei. Sussurrei ao me aproximar dele por trás, tocando seu ombro. Conseguimos resolver a emergência mais rápido do que imaginei. Seus olhos, já embaçados pelo álcool, brilharam ao me ver. Não questionou. Não desconfiou. Acreditou completamente que sua noiva havia retornado para ele. A casa de festas era um daqueles casarões antigos adaptados, com várias suítes no andar de cima para que os convidados pudessem descansar ou se arrumar. Quando sugeri que subíssemos para ter um momento a sós, longe do barulho, ele me seguiu sem hesitar. Nunca esquecerei o cheiro daquele quarto, uma mistura de flores secas e madeira antiga.
A luz fraca da luminária lançava sombras dançantes nas paredes, enquanto a música abafada ainda tocava no andar de baixo. Tudo parecia irreal, como se eu estivesse vivendo a vida de outra pessoa. O que de fato estava. O que aconteceu naquele quarto durou apenas alguns minutos, mas mudaria nossas vidas para sempre. Não foi como eu imaginava. Enquanto estava nos braços dele, senti uma onda de culpa tão intensa que quase não consegui respirar. Percebi, tarde demais, a monstruosidade do que estava fazendo. Quando terminamos, inventei uma desculpa. Disse que estava me sentindo mal, que talvez fosse o estresse do hospital. Precisava ir embora. Ele pareceu confuso, mas aceitou. Lembro-me de suas palavras. Descanse, meu amor. Conversamos amanhã. Meu amor. Não era para mim aquele carinho. Era um roubo, um engano cruel. Saí da suíte apressadamente, troquei de roupa e, com a ajuda de um táxi que esperava do lado de fora, fugi para casa antes que alguém pudesse me questionar. Passei a noite em claro, alternando entre lágrimas de arrependimento e momentos de raiva direcionada à minha irmã, como se pudesse justificar meu ato horrível com as mágoas que sentia. Na manhã seguinte, Iria voltou exausta do hospital. Não tive coragem de olhá-la nos olhos durante o café. Ela comentou brevemente sobre a emergência. 7 mortos no acidente, mais de 20 feridos, uma noite inteira de cirurgias e procedimentos de emergência. Enquanto falava, eu me encolhia internamente, a culpa crescendo como uma bola de neve. Nelson ligou? Ela perguntou casualmente, passando manteiga em uma torrada. Engoli em seco. Não que eu saiba. Estranho. Vou ligar para ele mais tarde. Deve estar dormindo ainda, depois de toda aquela champanhe. Os dias seguintes foram um pesadelo de ansiedade. Cada vez que o telefone tocava, eu sobressaltava, temendo que fosse Nelson mencionando algo sobre nossa noite juntos para Iria. Mas, surpreendentemente, ele não ligou. Talvez estivesse tão embriagado que não se lembrava claramente do que havia acontecido. Ou talvez estivesse confuso sobre por que Iria havia agido de forma tão estranha, saindo abruptamente depois de estar com ele. Quase me convenci de que havia escapado impune, que meu terrível segredo permaneceria exatamente isso. Um segredo. Mas a vida tem maneiras de desvelar até mesmo as mentiras mais cuidadosamente construídas. Uma semana depois da festa, estávamos todos na casa dos nossos pais para o tradicional almoço de domingo. Nelson veio buscar Iria para levá-la ao cinema depois da refeição. Enquanto eu ajudava nossa mãe com a sobremesa na cozinha, ouvi fragmentos da conversa deles na sala. Tão diferente daquela noite depois da festa, dizia ele. Você parecia outra pessoa, mas, não sei, impetuosa. Deixei cair a colher que segurava, o coração disparando no peito. Era como se o chão estivesse desaparecendo sob meus pés. Do que você está falando, Nelson? A voz de Iria soava genuinamente confusa. Que noite depois da festa? Corri para a sala, mas era tarde demais. Nelson já estava explicando, em detalhes terrivelmente específicos, sobre o encontro na suíte. Um encontro que, para seu total choque, Iria não tinha nenhuma lembrança. O rosto dela perdeu toda a cor enquanto ele falava. Seus olhos, idênticos aos meus, se voltaram lentamente em minha direção, ampliando-se com uma compreensão devastadora. Foi você. Ela sussurrou. Não como uma pergunta, mas como uma constatação. Era você naquela noite. Não consegui responder. Não havia nada que eu pudesse dizer para amenizar o que havia feito. Nelson olhava de uma para a outra, a confusão gradualmente dando lugar ao horror ao perceber o que havia acontecido. Iria. Eu juro que não sabia. Eu nunca teria... Ele começou, mas ela já estava se levantando, pegando sua bolsa, movendo-se como se estivesse em transe. Não me sigam. Foi tudo que disse antes de sair, batendo a porta com uma força que fez as janelas tremerem. Nossos pais, atraídos pelo barulho, entraram na sala exigindo explicações. Nelson, ainda em estado de choque, conseguiu apenas dizer que precisava ir, que ligaria mais tarde. E assim, fiquei sozinha para enfrentar as perguntas cada vez mais insistentes dos meus pais. Acabei contando tudo. A raiva, o impulso, o disfarce, o engano. Enquanto falava, via o horror crescer nos olhos deles. Não apenas pelo ato em si,
mas pelo fato de que uma de suas filhas era capaz de tamanha traição contra a outra. Como você pôde? Minha mãe perguntou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Sua própria irmã, Alessandra, sua gêmea. Meu pai, geralmente tão falante, permaneceu em silêncio. Aquele silêncio foi mais devastador do que qualquer grito poderia ter sido. Iria não voltou para casa naquela noite, nem na seguinte. Soubemos, através de uma colega do hospital, que ela estava dormindo no alojamento das enfermeiras. Quando finalmente retornou, 3 dias depois, foi apenas para pegar algumas roupas e informar nossos pais que havia alugado um quarto perto do hospital. Não posso ficar sob o mesmo teto que ela, disse, sem sequer olhar em minha direção. Não agora. Talvez nunca mais. Tentei falar com ela, para pedir perdão, para explicar, embora não houvesse explicação que pudesse justificar o que fiz. Ela simplesmente erguia a mão, sinalizando silêncio, e se afastava. 2 semanas depois, soubemos que Iria havia rompido definitivamente com Nelson. Ele veio à nossa casa parecendo ter envelhecido anos em poucos dias. Queria falar comigo, esclarecer as coisas. Mas o que havia para esclarecer? Eu o havia enganado deliberadamente. Ele havia sido uma vítima tanto quanto Iria. Ela não acredita que eu não percebi a diferença, ele disse, a voz embargada. Como poderia? Vocês são idênticas e eu estava embriagado, mas para ela isso não importa. Diz que não pode confiar em mim depois disso, que sempre vai se perguntar se eu realmente a amo, ou se qualquer mulher serviria. Suas palavras me atingiram como um soco. Eu não havia destruído apenas o relacionamento com minha irmã, mas também seu futuro com o homem que amava. A vida na casa dos meus pais tornou-se insuportável. Os olhares de decepção constante, o silêncio pesado às refeições, o vazio deixado pela ausência de Iria. Tudo isso era um lembrete constante do que eu havia feito. Então tomei uma decisão que, na época, parecia a única saída possível. Iria embora. Em uma manhã de junho de 1962, menos de 2 meses após aquela noite fatídica, fiz minhas malas e peguei um ônibus para São José dos Campos, onde uma prima distante havia me ajudado a conseguir um emprego como balconista em uma loja de tecidos. Deixei para meus pais uma carta pedindo perdão e explicando minha decisão. Para Iria, deixei apenas um bilhete simples. Sinto muito, mais do que jamais poderei expressar. Molly, foi assim que deixei para trás tudo o que conhecia. Minha família, meu lar, a cidade onde cresci, carregando apenas algumas roupas e o peso esmagador da culpa. Não sabia então que levaria quase 20 anos até que minha irmã voltasse a dirigir a palavra a mim. Que um único momento de impulsividade, um ato de vingança mesquinha, alteraria o curso de nossas vidas de maneiras que eu jamais poderia prever. Enquanto o ônibus se afastava, olhando pela janela as ruas familiares que logo dariam lugar a paisagens desconhecidas, não pude evitar pensar na ironia amarga da situação. Eu, que sempre invejei a independência de Iria, sua capacidade de construir uma vida própria, estava agora forçada a fazer exatamente isso, não por escolha, mas por necessidade, não por conquista, mas por fuga. A estrada à minha frente parecia interminável e solitária. Não tinha ideia de que aquela separação duraria muito mais tempo do que eu poderia imaginar, ou que o caminho de volta para o perdão seria tão longo e árduo. Sabia apenas que havia cometido um erro terrível e que agora teria que viver com as consequências. Enquanto o ônibus seguia seu caminho, levando-me para longe de tudo que amava, uma única certeza pulsava em minha mente. Nada, nem o tempo, nem a distância, nem mesmo novas relações, jamais apagaria completamente o que fiz naquela noite de primavera de 1962. Era uma marca que carregaria para sempre. Um lembrete constante do preço da impulsividade e da fragilidade dos laços que pensamos serem inquebráveis. São José dos Campos, em 1962, era uma cidade em plena transformação. A recém-inaugurada rodovia Presidente Dutra havia trazido indústrias e um fluxo constante de pessoas em busca de novas oportunidades. Eu era apenas mais uma, embora meus motivos fossem mais de fuga que de esperança. Meu primeiro apartamento, se é que se pode chamar assim aquele minúsculo quarto com banheiro compartilhado,
Ficava nos fundos de uma pensão administrada por Dona Clotilde, uma viúva portuguesa de voz estridente e coração surpreendentemente generoso. O aluguel consumia quase metade do meu salário na loja de tecidos Primavera, onde trabalhava 6 dias por semana, das 8 às 7. Moça educada como você não devia estar despachando tecido e anotando medidas, comentou Dona Clotilde certa manhã, enquanto eu tomava café antes de sair para o trabalho. Não tem família? Ninguém que possa ajudar? Engoli o pão com manteiga com dificuldade. Tenho, mas precisamos nos distanciar um pouco. Ela não insistiu. Na pensão de Dona Clotilde, cada hóspede carregava sua própria história de desencontros e recomeços. Éramos todos náufragos tentando encontrar terra firme novamente. As primeiras semanas foram de um vazio paralisante. Acordava, trabalhava, voltava para o quarto, dormia, quando conseguia. Nas noites de insônia, que eram frequentes, ficava repassando mentalmente aquela noite na casa de festas, torturando-me com os "e se?". E se eu tivesse simplesmente engolido minha raiva? E se tivesse conversado honestamente com Iria sobre como suas palavras me magoaram? E se nunca tivesse ouvido aquela conversa para início de tudo? Permiti-me escrever para meus pais apenas 1 mês depois de minha partida. Uma carta curta, informando que estava bem, que tinha trabalho e moradia. Perguntava timidamente por notícias de casa, especialmente de Iria. A resposta veio 2 semanas depois, escrita por minha mãe, em seu papel de carta azul claro, a caligrafia impecável como sempre. Estamos bem, dentro do possível, escreveu ela. Seu pai trabalha muito. Quanto a Iria, continua no hospital. Foi promovida a enfermeira assistente da ala de emergência. Continua morando no quarto que alugou perto do trabalho. Vem nos visitar aos domingos. Nenhuma menção a perguntas sobre mim. Nenhum "mande lembranças à sua irmã" da parte dela. O silêncio de Iria era ensurdecedor mesmo à distância. No final da carta, minha mãe acrescentou: Nelson foi transferido para a filial do banco em São Paulo. Acho que é melhor assim. Há feridas que precisam de distância para cicatrizar. Dobrei a carta cuidadosamente e a guardei na gaveta da pequena escrivaninha do quarto. A última frase continuou ecoando em minha mente por dias. Feridas que precisam de distância para cicatrizar. Era isso que eu estava dando a Iria. Distância? Ou era apenas covardia disfarçada de consideração? Os meses foram passando. O trabalho na loja, inicialmente apenas um meio de sobrevivência, começou a me interessar genuinamente. Tinha talento para vendas, para entender o que os clientes realmente queriam mesmo quando não conseguiam expressar. O dono, Sr. Mendes, notou minha dedicação e me ofereceu um pequeno aumento após 6 meses. Você tem futuro, moça, disse ele, ajustando os óculos de armação grossa. Pena que não estudou. Poderia ir muito mais longe. Suas palavras plantaram uma semente. Eu havia abandonado os estudos após o colegial, sem ambições claras, vivendo à sombra da determinação de Iria. Mas aqui, nesta nova cidade, longe dos olhares comparativos, talvez pudesse finalmente descobrir meu próprio caminho. Em janeiro de 1963, matriculei-me em um curso noturno de contabilidade básica. Nas noites de terça e quinta, após o trabalho, caminhava 15 quarteirões até o prédio da Escola Técnica Municipal. Voltava exausta para a pensão, mas com uma sensação de propósito que havia muito não experimentava. As cartas para meus pais tornaram-se mensais. Recebia respostas regulares de minha mãe. Atualizações sobre a saúde deles, sobre a casa, sobre parentes e vizinhos. Vez ou outra, uma breve menção a Iria. Sua irmã esteve doente com gripe na semana passada, ou Iria está fazendo um curso de especialização em enfermagem cirúrgica. Nunca detalhes pessoais, nunca qualquer indicação de que ela perguntava por mim ou que havia lido minhas cartas, onde sempre incluía um recado especificamente para ela. Em julho de 1963, recebi uma ligação inesperada na loja. Era meu pai, voz tensa e apressada. Sua mãe está no hospital. Problema na vesícula. Nada grave, mas precisou operar. Achei que devia saber.
Pedi licença ao Sr. Mendes e peguei o primeiro ônibus disponível para minha cidade natal. Durante as 4 horas de viagem, meu estômago se contorcia não apenas pela preocupação com minha mãe, mas pela perspectiva de reencontrar Iria após mais de um ano. Cheguei ao hospital no final da tarde. Encontrei meu pai no corredor, parecendo envelhecido e cansado. Como ela está? Estável. A cirurgia correu bem. Está dormindo agora. Segurei sua mão, notando como parecia menor e mais frágil do que lembrava. Ele apertou a minha brevemente, o mais próximo que chegaríamos de uma reconciliação explícita. Iria... Comecei, incapaz de formular a pergunta completa. Está de plantão, na ala de pediatria. Não sei se... Ele deixou a frase inacabada, mas o significado era claro. Não sabia se iria querer me ver. Passei 2 horas sentada ao lado do leito de minha mãe adormecida, observando seu rosto sereno, tão parecido com o meu, com o nosso. Quando ela finalmente acordou, seus olhos se arregalaram em surpresa e confusão. Alessandra, você veio... Claro que vim. Papai ligou e eu peguei o primeiro ônibus. Conversamos em voz baixa, evitando os assuntos difíceis, concentrando-nos em sua recuperação, em meu trabalho, nos pequenos detalhes seguros que compõem a superfície de nossas vidas. Quando o horário de visitas terminou, prometi voltar no dia seguinte. Estava no estacionamento, procurando um táxi, quando a vi. Iria, com seu uniforme branco de enfermeira, o cabelo, idêntico ao meu, preso em um coque firme. Parada a alguns metros de distância, observando-me como se eu fosse uma aparição. Iria, chamei, minha voz quase falhando. Ela não respondeu. Permaneceu imóvel, o rosto, meu reflexo exato, completamente desprovido de expressão. Então, lentamente, deliberadamente, virou as costas e caminhou de volta para o hospital. Aquela imagem, Iria virando-me as costas, literalmente dando-me as costas, ficou gravada em minha mente como uma fotografia dolorosa. Era a rejeição em sua forma mais pura e direta. Voltei para São José dos Campos 2 dias depois, assim que minha mãe recebeu alta. Durante toda a minha curta estadia, não vi Iria novamente. Ela havia ajustado seus turnos no hospital para garantir que nossos caminhos não se cruzassem. Minha mãe evitou mencionar seu nome, como se percebesse que era um assunto por demais doloroso. Na véspera de minha partida, deixei um bilhete debaixo do limpador de para-brisa do carro dela, que reconheci no estacionamento dos funcionários do hospital. Iria, sei que não mereço seu perdão. Talvez nunca mereça, mas quero que saiba que sinto muito, profundamente. Não passa um dia sem que eu me arrependa do que fiz. Se algum dia quiser falar comigo, estarei esperando. Com amor, sempre, Alessandra. Nunca soube se ela leu o bilhete. Nunca recebi resposta. A vida continuou seu curso. Concluí o curso de contabilidade em 1964 e consegui um emprego melhor em um escritório no centro da cidade. Aluguei um pequeno apartamento próprio, deixando a pensão de Dona Clotilde com promessas de visitas frequentes que, como tantas promessas na vida, foram gradualmente se diluindo com o tempo e a distância. Em 1965, conheci Eduardo, um engenheiro recém-contratado pela indústria aeronáutica que se instalara na cidade. Era um homem gentil, de sorriso fácil e conversas interessantes. Começamos a nos encontrar regularmente. Cinema aos sábados, almoços aos domingos, caminhadas no parque nas tardes de folga. Você nunca fala sobre sua família, observou ele certa vez, enquanto caminhávamos de mãos dadas pela praça central. É complicado, respondi, a resposta padrão que havia desenvolvido para evitar explicações dolorosas. Mas Eduardo era persistente em sua gentileza. Complicado como? Brigaram? Estão distantes? Algo em seu tom genuinamente interessado, sem julgamento, quebrou minhas defesas. Sentamos em um banco da praça e contei-lhe tudo. A noite da festa, o disfarce, a traição, a descoberta, o exílio autoimposto. Esperei ver horror em seus olhos, talvez até repulsa. Em vez disso, encontrei apenas compreensão. Todos cometemos erros, Alessandra. Alguns maiores que outros, é verdade. Mas o que define quem somos não é o erro em si, mas o que fazemos depois. E o que tenho feito? Fugido, me escondido. Ele pegou minha mão entre as suas.
Talvez no início, mas agora está construindo uma vida, aprendendo, crescendo. Isso também conta. Nosso relacionamento floresceu ao longo dos meses seguintes. Eduardo tornou-se não apenas um namorado, mas um verdadeiro amigo. Alguém com quem eu podia ser autêntica sem medo de julgamento. Em dezembro daquele ano, ele me pediu em casamento. Não com um gesto grandioso, mas durante um jantar simples em seu apartamento. A pergunta feita com a mesma sinceridade direta que caracterizava tudo o que fazia. Minha resposta imediata foi sim. Como não seria? Ele representava uma chance de recomeço, de construir algo novo e limpo, livre das sombras do passado. Mas naquela mesma noite, enquanto ele dormia ao meu lado, fiquei acordada contemplando o pequeno anel de noivado em meu dedo. Poderia realmente começar um casamento carregando um segredo tão pesado? Eduardo sabia da história, é verdade, mas meus pais não sabiam dele. E Iria nem mesmo reconhecia minha existência. Havia algo de profundamente errado em celebrar um novo começo quando o capítulo anterior permanecia tão dolorosamente inacabado. Na manhã seguinte, sentei-me na beira da cama e olhei para Eduardo, ainda sonolento. Não posso me casar com você, disse, a voz quebrando. Não ainda. Ele se sentou confuso. O que aconteceu? O que mudou desde ontem à noite? Nada mudou. É esse o problema. Ainda estou carregando tudo aquilo. Não posso construir algo novo quando o antigo ainda está inacabado. Seria como construir uma casa sobre areia movediça. Para minha surpresa, ele não argumentou. Não tentou me convencer do contrário. Apenas assentiu lentamente, como se, em algum nível, já esperasse essa resposta. O que você precisa fazer, então? Não sei exatamente. Mas sei que preciso enfrentar o passado de alguma forma. Não posso continuar fugindo para sempre. Ele me abraçou e senti em seu abraço uma compreensão que palavras não poderiam expressar. Concordamos em dar um passo atrás. Não um rompimento, mas uma pausa para que eu pudesse resolver questões que precisavam ser resolvidas antes que pudéssemos seguir adiante juntos. Na semana seguinte, escrevi a carta mais difícil da minha vida. Não para meus pais, mas diretamente para Iria. Endereçada ao hospital onde trabalhava, já que não sabia seu endereço residencial atual. Querida Iria, comecei, cada palavra cuidadosamente considerada. Sei que provavelmente não quer ler nada que venha de mim. Talvez esta carta termine diretamente no lixo, e não a culparia por isso. Mas preciso tentar. Preciso dizer as coisas que tenho guardado por tanto tempo. Não há justificativa para o que fiz. Nenhuma explicação que diminua a gravidade da minha traição. Estava magoada, sim, com coisas que ouvi você dizer sobre mim. Estava com raiva, com inveja do seu sucesso, da sua independência. Mas nada disso justifica o que fiz em seguida. Traí não apenas sua confiança, mas o vínculo especial que compartilhávamos como irmãs, como gêmeas. Destruí seu relacionamento com Nelson. Causei dor aos nossos pais. E, finalmente, destruí também minha própria vida como a conhecia. Não espero seu perdão. Talvez seja pedir demais, depois de tudo. Mas queria que soubesse que não passa um único dia sem que eu pense em você, sem que sinta sua ausência como uma parte de mim que foi arrancada. Somos duas metades de um todo, Iria. Sempre fomos. E viver separada de você é como tentar respirar com apenas um pulmão. Recentemente, alguém muito especial me pediu em casamento. Deveria ser o momento mais feliz da minha vida. Mas descobri que não posso seguir em frente, não posso construir um futuro enquanto o passado continua pesando tanto. Não estou pedindo que volte a me amar como antes. Apenas que, talvez algum dia, encontre em seu coração espaço para me ver não apenas como a pessoa que a traiu, mas como a irmã que, apesar de tudo, nunca deixou de amá-la. Se quiser me contatar, sabe onde me encontrar? Se não, entenderei. Mas saiba que, não importa quanto tempo passe, estarei sempre aqui, esperando. Com amor, apesar de tudo, Alessandra. Enviei a carta sem grandes expectativas. Era mais um ato de catarse pessoal do que uma tentativa real de reconciliação. Depois de tanto tempo, seria quase um milagre receber qualquer resposta. As semanas se passaram. Janeiro deu lugar a fevereiro, que por sua vez cedeu espaço a março.
Não recebi nenhuma palavra de iria. Minha mãe, em suas cartas regulares, não mencionou nada sobre uma correspondência recebida pela minha irmã. Eduardo, fiel à sua promessa, manteve-se presente em minha vida, embora tivéssemos dado um passo atrás no relacionamento. Nossos encontros continuaram, mas com uma nova compreensão de que havia questões não resolvidas que precisavam de tempo. Em abril de 1966, recebi um envelope pelo correio. Era fino, contendo apenas uma folha de papel. Não tinha remetente, mas reconheci imediatamente a caligrafia no endereço, idêntica à minha própria. Com mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro, um único pedaço de papel, com apenas uma frase escrita no centro. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar. Por favor, não escreva novamente. 9 palavras. Após quase 4 anos, apenas 9 palavras. Mas eram as primeiras que ela havia me dirigido diretamente desde aquela noite fatídica. Mesmo sendo palavras de rejeição, eram um reconhecimento da minha existência. Um reconhecimento de que havia lido minha carta. De que sabia que eu ainda estava aqui, ainda esperando. Chorei por horas naquela noite, abraçada ao pequeno pedaço de papel. Não eram lágrimas de alegria, certamente, mas também não eram puramente de tristeza. Eram complexas, ambivalentes, como todo relacionamento verdadeiramente profundo. Na manhã seguinte, liguei para Eduardo. Recebi uma resposta dela, disse, assim que ele atendeu. E ela não quer me ver, não quer que eu escreva novamente. Um longo silêncio do outro lado da linha. Então, o que você vai fazer? Olhei pela janela do meu pequeno apartamento, observando a cidade que havia se tornado meu refúgio, meu esconderijo, minha penitência. Vou respeitar seu desejo. É o mínimo que posso fazer depois de tudo. Vou dar a ela o que pede. Distância, silêncio. E nós? Fechei os olhos, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Não posso me casar, Eduardo. Não agora. Talvez nunca. Seria injusto com você construir uma vida com alguém tão quebrada. Para minha surpresa, ele riu suavemente. Todos somos quebrados de alguma forma, Alessandra. A questão é se ainda podemos amar, apesar das rachaduras. Eu te amo, respondi, percebendo a verdade disso apenas ao pronunciar as palavras. Mas não posso prometer um futuro normal, uma família feliz, todas essas coisas que você merece. Deixe que eu decida o que mereço. Ele respondeu. E naquele momento, entendi que havia encontrado alguém raro, alguém que me aceitava não apesar das minhas falhas, mas com elas. No entanto, 2 semanas depois, Eduardo recebeu uma proposta de trabalho irrecusável, um projeto de 2 anos na recém-inaugurada Embraer, mas que exigiria sua transferência para São Paulo. Era uma oportunidade que definiria sua carreira, algo que não poderia recusar. Venha comigo, pediu ele. Considerei seriamente. Uma nova cidade, um novo começo. Mas algo me mantinha em São José dos Campos. Não era apenas covardia ou hábito. Era a proximidade, ainda que relativa, da minha cidade natal, da minha família, de Iria. Era como se, subconscientemente, precisasse permanecer dentro de uma certa órbita, mesmo que à distância. Não posso, respondi finalmente. Mas isso não significa que não podemos tentar manter o que temos. Há ônibus, fins de semana. Ambos sabíamos, no entanto, o que geralmente acontece com relacionamentos à distância. Prometemos escrever, telefonar, visitar. E por alguns meses cumprimos essas promessas. Mas, gradualmente, inevitavelmente, a distância fez seu trabalho. As cartas ficaram mais espaçadas, as ligações mais breves, as visitas mais raras. Em novembro de 1966, recebi uma ligação de Eduardo. Sua voz soava diferente, hesitante, quase culpada. Conheci alguém, disse ele sem rodeios, sempre direto. Não planejei, simplesmente aconteceu. Achei que você deveria saber por mim, não por outra pessoa. Senti uma pontada de dor, mas surpreendentemente, não de ciúme ou traição. Era mais um pesar pelo que poderia ter sido, pelo futuro que quase tivemos. Ela te faz feliz? Perguntei. Sim, respondeu ele, após uma breve hesitação. Mas isso não diminui o que tivemos, Alessandra.
O que senti, o que ainda sinto, por você é real. Eu sei, e é por isso que fico feliz por você. De verdade. Quando desliguei o telefone, não chorei como esperava. Em vez disso, senti uma estranha sensação de encerramento, como se um capítulo estivesse definitivamente concluído, permitindo que outro começasse. Naquela noite, escrevi em meu diário: hoje perdi algo precioso, mas talvez seja apenas o universo me lembrando que algumas coisas não são destinadas a nós. Que às vezes o preço de nossas escolhas ou de nossos erros é a renúncia a certos futuros. Eduardo merece alguém inteira, alguém sem tanto passado para resolver. E eu preciso aceitar que, por enquanto, meu caminho é solitário. Não por punição divina ou destino cruel, mas simplesmente como consequência natural das escolhas que fiz. Os anos seguintes foram de uma solidão peculiar, não desesperada ou amarga, mas contemplativa. Dediquei-me ao trabalho, progredindo na empresa de contabilidade onde havia começado como assistente júnior. Fiz alguns amigos, embora nunca tenha permitido que se aproximassem demais. Mantive contato regular com meus pais através de cartas e visitas ocasionais, sempre cronometradas para evitar encontros com Iria. E assim, quase sem perceber, passaram-se 10 anos desde aquela noite fatídica. 10 anos de exílio autoimposto, de penitência silenciosa, de esperança persistente, mas cada vez mais tênue de que algum dia, de alguma forma, minha irmã encontraria em seu coração espaço para, se não perdoar, ao menos reconhecer minha existência novamente. O tempo tem uma qualidade curiosa de acelerar conforme envelhecemos. Os dias de juventude se arrastam como mel espesso, enquanto as décadas da maturidade parecem escorrer pelos dedos como água. Os anos entre 1966 e 1972 passaram assim para mim. Um borrão de rotinas, pequenas conquistas e uma solidão que se tornou tão familiar que quase deixei de notá-la. Em 1967, fui promovida a gerente assistente no escritório de contabilidade onde trabalhava. O salário melhor me permitiu mudar para um apartamento mais espaçoso, com uma pequena varanda onde cultivava gerânios e manjericão. Nas noites de verão, sentava-me ali com um livro e um copo de vinho, observando as luzes da cidade que havia se tornado meu refúgio involuntário, meu exílio escolhido. As cartas de minha mãe continuavam chegando regularmente. Atualizações sobre a saúde deles, sobre parentes, sobre mudanças na vizinhança. Meu pai ocasionalmente acrescentava algumas linhas no final, geralmente sobre política ou o desempenho do time de futebol, que acompanhava desde a juventude. A ausência mais notável naquelas correspondências era sempre a mesma: Iria. Não que minha mãe nunca a mencionasse. Havia referências ocasionais, sempre breves e factuais. Iria foi promovida a enfermeira-chefe do setor de emergência. Sua irmã está fazendo um curso de especialização no Rio. Iria mudou-se para um apartamento novo, mais perto do hospital. Nunca detalhes pessoais. Nunca qualquer indicação de que ela perguntava por mim ou sequer permitia que meu nome fosse mencionado em sua presença. Mantive minha promessa de não escrever para ela novamente. Era o mínimo que podia fazer. Respeitar seu desejo explícito por distância. Mas em cada carta para meus pais, incluía invariavelmente uma mensagem para ela. Se virem Iria, mandem meu carinho. Diga a Iria que penso nela sempre. Pequenas garrafas lançadas ao mar, sem expectativa real de resposta. Em meados de 1970, quando já estava com 31 anos, conheci Renato, um contador sênior transferido de Belo Horizonte para nosso escritório. Era um homem tranquilo, recém-divorciado, com uma filha pequena que visitava nos fins de semana. Começamos como colegas, evoluímos para amigos e, gradualmente, para algo mais. Nosso relacionamento era diferente de tudo que havia experimentado antes. Não havia a intensidade juvenil que tive com Eduardo, nem a urgência de construir algo. Havia uma calmaria madura, um entendimento tácito de que ambos carregávamos cicatrizes. Ambos tínhamos passados complicados que haviam moldado quem éramos. Você nunca fala sobre sua família, observou ele certa noite, enquanto jantávamos em meu apartamento. Era um eco distante da mesma observação que Eduardo fizera anos antes.
Desta vez, contei a história com mais distanciamento emocional, como se falasse de algo que acontecera com outra pessoa. A noite da festa, o disfarce, a descoberta, o exílio autoimposto. Relatei tudo com uma objetividade que me surpreendeu. Renato ouviu em silêncio, ocasionalmente assentindo, seu rosto revelando mais curiosidade do que julgamento. "Quantos anos faz isso agora?" perguntou ele quando terminei. "Quase 10. Ele soltou um longo suspiro. "E você acha que ela nunca vai te perdoar?" Olhei pela janela, para as luzes da cidade que piscavam na noite clara. "Não sei. Talvez seja pedir demais. Ou talvez você esteja punindo a si mesma mais do que ela jamais pediria." Suas palavras me acompanharam por dias, reverberando em minha mente nos momentos mais inesperados. Seria possível que meu autoexílio tivesse se transformado de penitência em hábito? Que o tempo para a reconciliação já tivesse chegado, mas eu estivesse presa demais em meu papel de penitente para perceber? Em outubro de 1972, o telefone tocou em meu apartamento pouco depois das 11 da noite. Era meu pai, sua voz estranhamente contida. "Sua mãe está no hospital. Teve um derrame. Os médicos não estão otimistas." Senti o chão desaparecer sob meus pés. "Estou indo. Primeiro ônibus da manhã. Alessandra." Ele hesitou, como se pesando cuidadosamente as próximas palavras. "Iria está aqui, no hospital. Ela é quem está coordenando os cuidados médicos." Meu coração disparou. Após quase 11 anos, estaria finalmente face a face com minha irmã novamente. Não em um encontro casual e evitável como daquela vez no estacionamento do hospital, mas em circunstâncias que exigiriam interação, comunicação. "Entendo", respondi, tentando manter a voz firme. "Não importa. Preciso estar aí." A viagem de ônibus na manhã seguinte pareceu interminável. Cada quilômetro me aproximava não apenas de minha mãe hospitalizada, mas de um confronto que havia tanto temia quanto ansiava. O que diria a Iria depois de todos esses anos? Como ela me olharia? Haveria alguma chance, por menor que fosse, de reconexão? Cheguei ao hospital pouco depois do meio-dia. Meu pai estava na sala de espera, parecendo ter envelhecido décadas desde a última vez que o vira. Ao meu lado, Renato, que insistira em acompanhar-me, apertou gentilmente minha mão em silencioso apoio. "Como ela está?" perguntei, abraçando meu pai brevemente. "Estável, mas inconsciente. Os médicos dizem que as próximas 48 horas serão críticas." Apresentei Renato, que meu pai cumprimentou com um aperto de mão distraído, seus pensamentos claramente em outro lugar. "Iria?" perguntei, quase em um sussurro. "Está no quarto com ela agora. Tem revezado os turnos de observação com as outras enfermeiras, mesmo não sendo seu setor." Naquele momento, como se invocada por nossa conversa, Iria apareceu no corredor. Estava usando seu uniforme branco de enfermeira. O cabelo, ainda tão idêntico ao meu, agora cortado em um estilo mais curto e prático. Nossos olhares se encontraram pela primeira vez em mais de uma década. Foi como olhar em um espelho estranho. Um reflexo que mostra não apenas quem você é, mas quem poderia ter sido em outras circunstâncias. Ela parecia mais magra do que me lembrava, com linhas de expressão ao redor dos olhos que eu não tinha. Era fascinante e desconcertante ver como duas pessoas geneticamente idênticas podiam ser moldadas de maneiras tão diferentes pela vida, pelas escolhas, pelas circunstâncias. Esperei por alguma reação, raiva, desprezo, qualquer coisa. Em vez disso, seu rosto permaneceu perfeitamente composto, profissional. Poderia estar olhando para uma completa estranha. "Papai, preciso falar com você sobre os resultados dos últimos exames", disse ela, ignorando completamente minha presença. Meu pai olhou de uma para a outra, o desconforto evidente em seu rosto cansado. "Alessandra acabou de chegar e iria. Talvez devêssemos... Os médicos estão esperando", interrompeu ela, sua voz clínica, desprovida de emoção. "É importante." Ele me lançou um olhar de desculpas antes de seguir Iria pelo corredor. Fiquei ali, petrificada, a realidade da situação finalmente me atingindo com toda a força. Não haveria reconciliação mágica, nenhum abraço emocionado depois de tantos anos. O abismo entre nós permanecia vasto e aparentemente intransponível. Renato colocou um braço em volta dos meus ombros.
Dê tempo a ela, murmurou. É muito para processar de uma vez. Assenti mecanicamente, mas uma voz interior sussurrava que tempo era exatamente o que havíamos tido. 11 longos anos dele. E aparentemente não fora suficiente. Os dias seguintes estabeleceram um padrão doloroso. Revezávamo-nos no quarto de minha mãe, que permanecia inconsciente, respirando com a ajuda de aparelhos. Quando era minha vez de ficar com ela, Iria saía sem dizer palavra. Quando ela estava lá, eu esperava no corredor ou na cafeteria. Meu pai transitava entre nós como um diplomata exausto em negociações impossíveis. Na terceira noite, encontrei Iria sozinha na cafeteria do hospital. Era tarde, quase meia-noite, e o lugar estava praticamente deserto. Hesitei na entrada, considerando recuar, mas algo, coragem ou desespero, me fez seguir adiante. Sentei-me na mesa dela sem pedir permissão. Ela ergueu os olhos de sua xícara de café, o rosto impassível. Precisamos conversar, disse eu, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Não por mim, nem por você. Por mamãe, por papai, eles não merecem isso. Ela tomou um gole de café, seus olhos, tão idênticos aos meus, estudando-me com fria avaliação. Não há nada a ser dito. Iria, por favor? Já se passaram 11 anos. E? E quanto tempo mais vai durar? Quanto tempo mais vai me punir? Punir a si mesma? Um lampejo de algo, raiva, talvez, ou simplesmente irritação, atravessou seu rosto antes de desaparecer sob a máscara de indiferença. Não estou punindo ninguém. Simplesmente escolhi seguir minha vida, sem você nela. Suas palavras foram como um soco no estômago, mas continuei. Somos irmãs, gêmeas. Não pode simplesmente apagar isso. Você apagou quando decidiu se passar por mim naquela noite. Era a primeira referência direta ao incidente em todos esses anos. O fato de que ela ainda se lembrava com tal clareza, tal amargura, era tanto doloroso quanto estranhamente esperançoso. Dor ainda era sentimento. Amargura ainda era conexão, ainda que negativa. Eu era jovem e estúpida, respondi, mantendo a voz baixa, consciente dos poucos funcionários noturnos que nos lançavam olhares curiosos. Estava magoada, com raiva. Fiz algo terrível, imperdoável. Mas tem que haver um limite, Iria. Algum ponto em que possamos, pelo menos, coexistir. Ela finalmente colocou a xícara na mesa, seus olhos fixos nos meus. Estamos coexistindo agora, não estamos? Estou aqui, você está aqui. Respiramos o mesmo ar. O que mais você quer? Quero minha irmã de volta, respondi simplesmente, a voz quebrando. Por um momento, tão breve que depois me perguntei se havia imaginado, algo suavizou em seu olhar. Uma rachadura microscópica na muralha. Então, tão rapidamente quanto apareceu, desvaneceu-se. Sua irmã morreu naquela noite, disse ela, levantando-se. Aceite isso e seguiremos em frente, cada uma em seu caminho. Ela saiu da cafeteria, deixando-me sozinha com uma sensação de derrota esmagadora. Havia alimentado uma pequena esperança de que este reencontro forçado pelas circunstâncias pudesse abrir alguma porta, por menor que fosse. Agora, essa esperança parecia tão frágil quanto a saúde de minha mãe. No quinto dia, houve uma pequena melhora. Mamãe abriu os olhos brevemente, reconheceu meu pai, apertou fracamente minha mão quando falei com ela. Os médicos, cautelosamente otimistas, sugeriram que o pior talvez tivesse passado. Estava no corredor fora do quarto dela quando ouvi vozes alteradas vindo de dentro. Meu pai e Iria discutindo. Não pode continuar assim, dizia ele, a voz cansada, mas firme. Sua mãe vai acordar completamente em breve. O que pretende fazer? Revezar visitas para que nunca esteja no mesmo ambiente que sua irmã? Se for necessário, sim. E quando ela perguntar por que as filhas não estão juntas à sua cabeceira? O que direi? Que mesmo após 11 anos, vocês duas não conseguem superar isso? Diga a verdade, que algumas traições são imperdoáveis. Um longo suspiro de meu pai. Sabe o que é imperdoável, Iria? Desperdiçar o tempo que temos com as pessoas que amamos. Sua mãe quase morreu esta semana. Eu poderia ter partido antes dela. A vida é curta demais para esse tipo de rancor eterno. Não é rancor. A voz dela soava defensiva agora. É autopreservação.
Besteira, retorquiu meu pai, com uma veemência rara em seu temperamento geralmente ameno. É orgulho ferido e medo. Medo de se aproximar e ser magoada novamente. Você não entende. Entendo perfeitamente. Mais do que imagina. Todos cometemos erros, Iria. Alguns piores que outros. Sua irmã cometeu um terrível, é verdade, mas está pagando por ele há mais de uma década. Quanto tempo é suficiente? Quando a sentença termina? Afastei-me do quarto, não querendo ser descoberta espionando. As palavras de meu pai ecoavam em minha mente, especialmente a pergunta final. Quando a sentença termina? Era algo que eu mesma havia me perguntado inúmeras vezes ao longo dos anos. Minha mãe continuou melhorando gradualmente nas semanas seguintes. Após 15 dias de hospitalização, foi transferida para um quarto regular. Uma semana depois, recebeu alta para recuperação em casa, embora com sequelas significativas. Dificuldade de fala, fraqueza no lado direito do corpo, necessidade de fisioterapia intensiva. Durante todo esse período, Iria e eu mantivemos nossa dança cuidadosa de evitação. Quando inevitável estarmos no mesmo espaço, limitávamos nossa interação ao mínimo necessário, conversando apenas através de terceiros. Pergunte a Iria se os medicamentos já foram organizados, ou diga a Alessandra que o fisioterapeuta virá às 2. Renato, que havia retornado a São José dos Campos após os primeiros dias críticos, voltava nos fins de semana para me apoiar. Foi durante uma dessas visitas, cerca de um mês após o derrame de minha mãe, que ele fez uma sugestão que mudaria o curso dos acontecimentos. "Por que não se muda de volta?" perguntou enquanto caminhávamos pelo parque próximo à casa de meus pais. "Não permanentemente, se não quiser, mas por alguns meses para ajudar com sua mãe." Parei, surpresa. Me mudar de volta? Depois de tanto tempo? Sua mãe precisa de cuidados constantes. Seu pai não pode fazer tudo sozinho. E Iria tem o trabalho no hospital. Iria nunca aceitaria. Me ver ocasionalmente já é difícil para ela. Imagina diariamente, na mesma casa. Ele deu de ombros. "Talvez seja exatamente o que vocês duas precisam. Forçar a situação. Ou se matam de vez, ou finalmente começam a se curar." Ri sem humor. Aposto na primeira opção. Mas a ideia plantou-se em minha mente e recusou-se a partir. Era verdade que meus pais precisavam de ajuda. Minha mãe requeria assistência para as tarefas mais básicas, e meu pai, já na casa dos 70, não tinha energia para cuidar dela sozinho por períodos prolongados. Iria fazia o que podia, mas seu trabalho no hospital era exigente e de horários irregulares. Consultei meu chefe no escritório de contabilidade, que surpreendentemente se mostrou compreensivo. "Família é família", disse ele, ajustando os óculos. "Podemos arranjar algo temporário. Talvez trabalho remoto, você vindo até aqui uma vez por semana para reuniões essenciais." Assim, numa manhã de dezembro de 1972, encontrei-me desempacotando uma pequena mala no quarto que havia sido meu durante toda a infância e adolescência. As paredes ainda ostentavam o mesmo papel de parede florido, embora desbotado pelo tempo. A estante ainda continha alguns dos livros que deixara para trás em minha partida apressada, mais de uma década antes. Sentei-me na beira da cama, absorvendo a estranheza de estar de volta. Era como entrar em um museu dedicado a uma versão de mim mesma que já não existia mais. A Alessandra de antes daquela noite. A gêmea inseparável. A filha que nunca causou desgosto aos pais. A porta do quarto abriu-se sem aviso. Era Iria, carregando um conjunto de toalhas limpas. Ela parou abruptamente ao me ver, como se tivesse esquecido momentaneamente que eu estaria ali. "Seu pai pediu para trazer isso", disse ela após um momento de hesitação, colocando as toalhas sobre a cômoda. "Disse que você chegaria hoje." "Obrigada", respondi, tentando manter a voz neutra. "Como está a mamãe hoje?" "O mesmo. Teve uma boa sessão de fisioterapia pela manhã. Está descansando agora." Ela se virou para sair, mas parei-a com uma pergunta. "Como vamos fazer isso, Iria? Vivendo na mesma casa novamente?" Ela permaneceu de costas para mim, a mão na maçaneta. "Da mesma forma que temos feito no hospital, mantendo distância." "Isso não é viver. É apenas coexistir no mesmo espaço." Finalmente, ela se virou. Seu rosto estava sério,
mas não hostil. É o melhor que posso oferecer agora. Agora, repeti, agarrando-me àquela palavra. Isso significa que talvez, algum dia... Não pressione, Alessandra, interrompeu ela, mas sua voz soava mais cansada do que irritada. Já é difícil o suficiente como está. Com isso, ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Não era perdão, nem mesmo aceitação, mas era comunicação direta. A primeira conversa real que tivemos em mais de uma década, sem intermediários ou explosões emocionais. Era um começo microscópico, uma semente minúscula plantada em solo ainda hostil. Mais solo, não mais concreto sólido. Nas semanas seguintes, estabelecemos uma rotina desconfortável, mas funcional. Revezávamos os cuidados com nossa mãe. Eu, pela manhã, iria à tarde após seu turno no hospital, ambas assistidas por meu pai nas tarefas mais pesadas. Fazíamos refeições em horários diferentes. Quando inevitavelmente nos encontrávamos, mantínhamos conversas breves, estritamente relacionadas aos cuidados de nossa mãe. Foi durante esse período que comecei a notar pequenas mudanças em Iria. Nada dramático. Uma tensão ligeiramente menor nos ombros quando eu entrava no cômodo. Ocasionalmente, um obrigada após eu lhe passar algo. Uma vez, surpreendentemente, uma pergunta sobre meu trabalho em São José dos Campos. Nossos pais observavam essa dança cuidadosa com esperança mal disfarçada. Certa noite, ouvi minha mãe, cuja fala estava gradualmente melhorando com a terapia, dizer a Iria: "É bom ter vocês duas em casa novamente. Como antigamente." "Não é como antigamente, mamãe", respondeu Iria suavemente. "Nunca mais será." "Mas é algo", insistiu minha mãe, sua nova dificuldade com as palavras tornando cada uma delas mais significativa. "É um começo." Aquela frase, "é um começo", ficou comigo, uma pequena chama de esperança que eu não ousava alimentar demais, com medo de que se extinguisse completamente. Em fevereiro de 1973, Renato veio me visitar durante um fim de semana, hospedando-se em um pequeno hotel nas proximidades. Era a primeira vez que o apresentava formalmente aos meus pais, embora já tivessem se conhecido brevemente durante a hospitalização de minha mãe. Para minha surpresa, Iria não desapareceu durante sua visita, como eu esperava. Em vez disso, jantou conosco na primeira noite, uma refeição tensa, certamente, mas civilizada. Observei como ela o estudava discretamente, avaliando o homem que havia entrado em minha vida. Após o jantar, enquanto ajudava minha mãe a se preparar para dormir, ouvi Iria e Renato conversando na varanda. Não conseguia distinguir as palavras, apenas o murmúrio baixo de suas vozes. Quando ele partiu, mais tarde naquela noite, parecia pensativo, mas não perturbado. "Sobre o que vocês conversaram?" perguntei enquanto o acompanhava até o carro. "Você", respondeu ele simplesmente. "Ela queria saber minhas intenções." "Como se fosse meu pai", comentei, entre divertida e indignada. Ele sorriu levemente. Na verdade, foi reconfortante. Mostra que ela ainda se importa, mesmo que não admita. Suas palavras plantaram uma nova semente de esperança em meu coração. Pequena, frágil, mas persistente. Talvez, apenas talvez, o gelo finalmente estivesse começando a derreter, ainda que lentamente. No início de março, recebi uma proposta inesperada do escritório de contabilidade onde trabalhava. Uma nova filial seria aberta em minha cidade natal, e ofereciam-me a posição de gerente. Seria uma promoção significativa, com melhor salário e a oportunidade de montar minha própria equipe. "Estão me oferecendo isso por causa da situação com minha mãe", comentei com Renato pelo telefone. "É um gesto de gentileza." "Talvez", concordou ele, "mas também porque você é competente e eles não querem perder você." "Vai aceitar?" Hesitei. A oferta era tentadora por razões práticas. Poderia continuar ajudando meus pais sem sacrificar minha carreira. Mas havia implicações mais profundas. Aceitar significaria estabelecer-me permanentemente na cidade, não mais como visitante temporária, mas como residente. Significaria declarar oficialmente que meu exílio havia terminado, com ou sem o perdão de Iria. "Não sei", respondi honestamente. "Preciso pensar e preciso falar com Iria."
A oportunidade para essa conversa surgiu poucos dias depois. Era tarde da noite e encontrei Iria na cozinha preparando um chá. Meus pais já haviam se recolhido. Sentei-me à mesa, reunindo coragem para o que precisava dizer. Recebi uma oferta de emprego. Comecei direto ao ponto. Aqui na cidade. Permanente. Ela continuou de costas para mim, mexendo o chá lentamente. E queria saber como você se sentiria se eu aceitasse. Se seria aceitável para você que eu voltasse definitivamente. Iria finalmente se virou, xícara em mãos, seu rosto. Meu reflexo mais velho em alguns minutos, estudando-me com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Por que está me perguntando isso? É sua vida, porque não quero tornar a sua mais difícil do que já tornei, respondi simplesmente. Se minha presença aqui é insuportável para você, encontrarei outra solução para ajudar nossos pais. Ela tomou um gole de chá pensativa. Mamãe está melhorando, mas ainda precisa de cuidados. Papai está envelhecendo. Eu não posso fazer tudo sozinha com meus horários no hospital. Era uma resposta prática, não emocional. Uma avaliação das necessidades, não dos sentimentos. Mas era algo. Então, não se opõe? Ela suspirou, colocando a xícara sobre a mesa. Não vou mentir e dizer que será fácil. Não será. Há momentos em que olhar para você ainda dói. Ainda me lembra tudo que perdi. Senti meu coração apertar. Sei que nada que eu diga ou faça pode desfazer o que aconteceu. Sei que talvez nunca me perdoe completamente, mas estou disposta a aceitar o que quer que você possa oferecer. Mesmo que seja apenas tolerância. Um longo silêncio se seguiu, com apenas o tic-tac do relógio da cozinha marcando a passagem do tempo. Finalmente Iria falou, sua voz mais suave do que eu ouvira em anos. Aceite o emprego, Alessandra. Encontraremos um modo de fazer isso funcionar. Não era perdão. Não era reconciliação. Mas era permissão para voltar para casa, para tentar reconstruir algum tipo de relação, por mais tênue que fosse. E depois de quase 11 anos no deserto do exílio, era mais do que eu jamais esperei receber. Assim, na primavera de 1973, mais de uma década após minha partida apressada, retornei oficialmente à minha cidade natal. Não mais como visitante temporária ou filha pródiga, mas como adulta estabelecendo um novo começo. O caminho à frente ainda parecia incerto, cheio de desafios e conversas difíceis. Mas pela primeira vez em muitos anos, senti que talvez, apenas talvez, houvesse um caminho de volta, não apenas para casa, mas para minha irmã. As estações mudaram 3 vezes, desde meu retorno definitivo à cidade natal. O novo escritório de contabilidade estava estabelecido e prosperando, com uma pequena equipe de 5 pessoas sob minha supervisão. Alugaram um apartamento confortável a 10 minutos de carro da casa de meus pais, perto o suficiente para visitas frequentes, distante o bastante para manter a independência necessária para todos nós. A recuperação de minha mãe havia atingido um platô. A fisioterapia trouxera progressos significativos nos primeiros meses, mas agora as melhorias eram quase imperceptíveis. Ela caminhava com a ajuda de uma bengala, a fala permanecia hesitante, com pausas longas entre palavras, e o braço direito mantinha uma rigidez que limitava seus movimentos. Ainda assim, considerando a gravidade inicial do derrame, os médicos consideravam sua recuperação um sucesso relativo. Minha relação com Iria permanecia em terreno incerto. Nos encontrávamos regularmente na casa de nossos pais, onde ambas íamos em dias alternados para ajudar nos cuidados. Conversávamos, brevemente, sobre assuntos práticos, sem nunca tocar no passado ou em qualquer coisa remotamente pessoal. Era uma trégua frágil, não uma paz verdadeira. Coexistência civilizada, não reconciliação. Renato vinha visitar-me quase todos os fins de semana, hospedando-se em meu apartamento. Aos poucos, foi sendo aceito na rotina familiar. Jantares ocasionais na casa de meus pais, pequenos passeios com minha mãe pelo jardim, conversas sobre política com meu pai. Até mesmo Iria gradualmente relaxou em sua presença, talvez porque ele representava uma neutralidade bem-vinda, alguém sem conexão com nosso passado compartilhado. Foi numa tarde de domingo em novembro de 1973 que algo mudou.
Estávamos todos na varanda da casa de meus pais. Renato e meu pai jogando xadrez, minha mãe cochilando em sua cadeira de balanço favorita, Iria e eu sentadas em silêncio, cada uma com seu livro, mantendo a distância habitual. De repente, minha mãe emitiu um som estranho. Seu corpo ficou rígido, os olhos reviraram, e ela começou a ter convulsões violentas. "Mamãe!" gritei, correndo para ela. Mas Iria já estava lá, seu treinamento médico assumindo o controle instantaneamente. "Vire-a de lado", ordenou, sua voz calma mas firme. "Renato, marque o tempo. Papai, ligue para a ambulância. Alessandra, segure as pernas dela, não deixe que se machuque." Trabalhamos juntas como se nunca tivéssemos estado separadas. Nossos movimentos sincronizados por algo mais profundo que treinamento ou instrução. Quando a ambulância chegou, 8 minutos depois, as convulsões haviam cessado, deixando minha mãe inconsciente, mas respirando regularmente. "Vou com ela na ambulância", disse Iria, já reunindo a bolsa com os documentos médicos de nossa mãe. "Vocês venham no carro." "Não", interrompi, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. "Nós duas vamos. Papai e Renato nos encontram lá." Ela hesitou apenas um momento antes de assentir. Durante o trajeto até o hospital, sentadas lado a lado no banco estreito da ambulância, enquanto os paramédicos monitoravam os sinais vitais de nossa mãe, experimentei uma estranha sensação de déjà-vu invertido. As mesmas circunstâncias que haviam iniciado nossa reaproximação forçada quase um ano antes, mas desta vez com um grau diferente de cooperação entre nós. No hospital, caímos numa rotina familiar. A espera angustiante por notícias, os formulários intermináveis, as explicações técnicas dos médicos. Foi durante uma dessas esperas, sentadas em silêncio na sala reservada às famílias, que Iria finalmente falou sobre algo além do imediato e prático. "Lembra quando mamãe teve apendicite? Nós tínhamos o quê? 13 anos?" A pergunta me pegou tão desprevenida que demorei um momento para responder. "Sim, ficamos acordadas a noite toda, com medo de que ela morresse. Papai tentou nos convencer a dormir, mas nos recusamos. Fizemos um pacto", recordei, a memória voltando vividamente, que enquanto uma ficasse acordada vigiando, nada de ruim aconteceria. Um fantasma de sorriso passou pelo rosto de Iria. Que lógica absurda. Éramos criança. Sim. Ela olhou para suas mãos, os dedos entrelaçados apertados. Éramos. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não carregado de tensão e ressentimento, mas de memórias compartilhadas, de um passado que, apesar de tudo, ainda nos pertencia. Minha mãe foi diagnosticada com epilepsia pós-AVC, uma complicação relativamente comum, explicaram os médicos. Com medicação adequada, as convulsões poderiam ser controladas, mas o risco permaneceria. Isso significava uma nova camada de cuidados, uma vigilância ainda mais atenta. Na noite seguinte, após um longo dia no hospital, Iria e eu nos encontramos novamente na cozinha de nossos pais. Ela preparava café, enquanto eu organizava os novos medicamentos de nossa mãe, que havia recebido alta sob a condição de retornar imediatamente se houvesse qualquer nova convulsão. "Vou precisar reorganizar meus turnos no hospital", comentou ela, mais para si mesma que para mim. "Talvez possa trocar para o diurno permanentemente. Assim estaria livre à noite, quando os efeitos colaterais dos anticonvulsivantes são mais intensos. Posso ajustar meu horário também", ofereci. "O escritório é meu agora. Posso delegar mais, trabalhar de casa algumas manhãs." Ela me olhou por um longo momento, como se considerando algo. "Precisaremos de um sistema, uma escala." "Sim." "E comunicação. Sobre mudanças na condição dela, ajustes de medicação, observações." Assente, compreendendo o que ela estava propondo, não apenas uma trégua, mas uma parceria, ainda que limitada ao cuidado de nossa mãe. "Podemos deixar um caderno aqui na cozinha, para registrar tudo." Boa ideia. Era uma conversa prática, sem dúvida. Mas o simples fato de estarmos planejando algo juntas, de reconhecermos a necessidade de colaboração, representava um avanço significativo. Não era perdão, ainda não, mas era um reconhecimento tácito de que o bem-estar de nossa mãe era mais importante que o abismo entre nós. Nas semanas seguintes, desenvolvemos gradualmente um ritmo de cuidados compartilhados. O caderno na cozinha
tornou-se nosso principal meio de comunicação. Anotações detalhadas sobre medicações, refeições, exercícios de fisioterapia, pequenas observações sobre o humor ou o conforto de nossa mãe. Às vezes encontrava breves perguntas direcionadas a mim. Notou sonolência excessiva após a dose da manhã? Ou o fisioterapeuta mencionou possíveis exercícios para a rigidez no pulso? Eram mensagens estritamente funcionais, mas cada nota trocada, cada pergunta e resposta, era um pequeno fio sendo tecido novamente entre nós. Uma comunicação indireta, segura, sem o risco de confrontos ou emoções transbordantes. No Natal de 1973, enfrentamos outro momento decisivo. Era a primeira vez que celebraríamos a data juntos desde meu retorno definitivo. Renato estaria conosco, assim como 2 primos idosos de meu pai que não tinham família próxima. A preparação para a ceia tornou-se um teste silencioso de nossa capacidade de cooperação. Na véspera, enquanto preparávamos a tradicional ceia, peru, arroz com passas, farofa, os doces que nossa mãe sempre fazia, mas agora não podia, encontrei-me trabalhando lado a lado com Íria na cozinha. Não conversávamos muito, apenas o necessário para coordenar tarefas. Ainda assim, havia algo estranhamente reconfortante na familiaridade dos movimentos, na memória muscular de tantos natais anteriores, quando trabalhávamos juntas, sem esforço, quase como extensões uma da outra. Você ainda faz o molho do mesmo jeito, observou ela repentinamente, enquanto eu mexia a mistura na panela. Aprendi com a melhor, respondi, indicando nossa mãe, que observava nossas atividades da mesa da cozinha, onde descascava batatas com seu braço bom. Minha mãe sorriu, aquele sorriso agora ligeiramente torto devido à paralisia parcial. Vocês duas sempre foram melhores na cozinha que eu. Isso não é verdade, mamãe, protestei automaticamente. É sim, contradisse Íria, e por um momento, apenas um momento, nossos olhares se encontraram em concordância, um lampejo da antiga cumplicidade que sempre compartilhávamos quando provocávamos nossos pais. A ceia de Natal transcorreu surpreendentemente bem. A presença dos primos de meu pai e de Renato diluiu a tensão residual, criando um ambiente quase normal. Houve presentes trocados, histórias antigas recontadas, até mesmo algumas risadas. Minha mãe, embora cansada, permaneceu acordada até mais tarde do que o habitual, visivelmente feliz por ter sua família reunida. Quando todos já haviam se recolhido, encontrei Íria na varanda, olhando para o céu estrelado, um copo de vinho nas mãos. Noite clara, comentei, parando ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Ela murmurou em concordância. Ficamos assim por alguns minutos, em silêncio, observando as estrelas. Não era um silêncio confortável, como os que costumávamos compartilhar na juventude. Mas também não era carregado da tensão que havia marcado nossos encontros nos últimos anos. Foi uma boa noite, disse finalmente. Acho que mamãe gostou. Sim, concordou ela. Então, após uma pausa, seu Renato parece um bom homem. A observação aparentemente casual me surpreendeu. Era a primeira vez que Íria comentava algo pessoal sobre minha vida desde nosso reencontro. Ele é, respondi simplesmente. Vocês têm planos? Para o futuro? Hesitei, incerta sobre quanto revelar. Talvez. Estamos conversando. Ele entende que a situação é complicada, com mamãe precisando de cuidados e comigo, completou ela, sem rodeios. Ele entende que sua irmã gêmea ainda mal consegue olhar para você sem lembrar de tudo o que aconteceu. Não havia amargura em sua voz, apenas uma constatação franca, quase clínica. Sim, admiti. Isso também. Ela tomou um gole de vinho, ainda olhando para o céu. Não quero ser o motivo para você adiar sua vida, Alessandra. Não é só por você. É por mamãe, por papai, por penitência? Interrompeu ela, finalmente virando-se para me encarar. Ainda está se punindo pelo que fez? A pergunta me pegou desprevenida com sua franqueza. Talvez, em parte. Não sei se algum dia vou parar completamente. Ela assentiu lentamente, como se confirmando algo que já suspeitava. Por muito tempo, quis que você sofresse, que sentisse pelo menos uma fração da dor que senti. Mas agora,
Quando ela não continuou, arrisquei perguntar: agora? Iria suspirou, voltando a olhar para as estrelas. Agora só estou cansada, Alessandra. Cansada de carregar isso. De deixar que uma noite, há mais de 11 anos, defina quem somos, o que podemos ser. Senti meu coração acelerar, mal ousando acreditar no que estava ouvindo. O que você está dizendo? Não estou dizendo que te perdoo. Ela esclareceu rapidamente. Não estou nem mesmo dizendo que consigo esquecer. Só estou dizendo que talvez esteja na hora de tentar seguir em frente. De alguma forma. Eram palavras simples, quase banais em outro contexto, mas vindas de Iria, após tanto tempo, carregavam o peso de uma concessão monumental. Eu gostaria disso, respondi, mantendo a voz controlada, temendo que qualquer demonstração excessiva de emoção pudesse quebrar este momento frágil. Muito. Ela apenas assentiu, terminando seu vinho em um único gole. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Iria. Quando ela se retirou, permaneci na varanda por muito tempo, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Não fora uma reconciliação dramática, não houvera abraços emocionados ou lágrimas de perdão. Apenas um pequeno reconhecimento de que talvez, apenas talvez, houvesse um caminho adiante para nós. O início de 1974 trouxe mudanças significativas. Em fevereiro, Renato aceitou uma oferta para transferir-se permanentemente para nossa cidade, assumindo a diretoria financeira de uma indústria local. Em março, após uma conversa cuidadosa com meus pais e uma ainda mais delicada com Iria, aceitei seu pedido de casamento. Será algo pequeno, expliquei a Iria durante uma de nossas trocas de turno nos cuidados com nossa mãe. Apenas família próxima, alguns amigos, no jardim da casa nova que estamos comprando. Ela ouviu sem expressão visível, arrumando metodicamente os medicamentos de nossa mãe na caixa organizadora. Quando? Junho, provavelmente, depois que a reforma básica da casa estiver concluída. Hesitei antes de fazer a pergunta que havia ensaiado mentalmente por semanas. Gostaria que você viesse, se sentir que pode. Iria não respondeu imediatamente, continuando sua tarefa com a concentração de sempre. Quando finalmente falou, sua voz era controlada, mas não fria. Vou pensar nisso. Não pressionei. Mesmo aquela resposta, não uma recusa imediata, representava um progresso imenso em relação a onde estávamos um ano antes. Abril trouxe outra crise. Meu pai, que vinha queixando-se de dores no peito há algumas semanas, sofreu um infarto enquanto trabalhava no jardim. Foi Iria quem o encontrou, quem realizou os primeiros socorros, quem o acompanhou na ambulância enquanto eu ficava para trás com nossa mãe, aguardando que Renato chegasse para nos levar ao hospital. Desta vez, não houve hesitação ou desconforto em nossa cooperação. Trabalhamos como uma equipe bem sincronizada, eu cuidando dos arranjos práticos, formulários, contatos com parentes, enquanto Iria usava seu conhecimento médico e suas conexões no hospital para garantir que nosso pai recebesse o melhor atendimento possível. Durante as longas horas de espera, após a cirurgia de emergência, sentamos lado a lado na sala de espera, o cansaço temporariamente derrubando as barreiras restantes entre nós. Ele vai ficar bem, disse Iria, mais para si mesma que para mim. É forte para uma idade. Sempre foi. Como mamãe vai lidar com isso? Preocupei-me. Ela depende tanto dele. Teremos que reorganizar tudo, talvez contratar ajuda profissional agora. Ou... Comecei hesitante. Eu poderia me mudar de volta, temporariamente, até que ambos estejam mais estáveis. Ela me olhou surpresa. E o casamento? A casa nova? Pode esperar. Família vem primeiro. Algo suavizou em seu olhar então. Não exatamente perdão, mas um reconhecimento, talvez, de que a Alessandra sentada ao seu lado não era mais a jovem impulsiva e egoísta de 11 anos atrás. Não será necessário, disse ela após um momento. Podemos nos revezar como temos feito, e agora a Renato também. Com um bom sistema daremos conta. Tcham. Era mais que uma recusa à minha oferta. Era uma afirmação de confiança em nossa capacidade de trabalhar juntas, de resolver problemas como adultas, sem necessidade de sacrifícios dramáticos. Meu pai sobreviveu, embora a recuperação fosse lenta e difícil. Sua convalescença,
sobreposta à condição crônica de minha mãe, criou uma nova realidade para todos nós. A casa, que por tanto tempo fora um símbolo de segurança e estabilidade, transformou-se em um pequeno centro médico improvisado. Caixas de medicamentos, equipamentos de monitoramento, calendários detalhados de tratamentos e consultas. Em meio a essa nova rotina intensificada, algo inesperado ocorreu. Pequenas conversas começaram a surgir entre Iria e eu. Não apenas sobre os cuidados com nossos pais, mas sobre outras coisas. Comentários sobre o tempo, sobre notícias recentes, até mesmo breves discussões sobre filmes ou livros. Nada profundo ou pessoal, mas interações normais, cotidianas, que lentamente preenchiam o abismo que por tanto tempo existira entre nós. Em uma tarde particularmente desafiadora de maio, quando meu pai teve uma recaída que felizmente não se provou séria, encontrei Iria no quintal dos fundos, sentada sozinha no velho balanço que nosso pai construíra para nós quando crianças. Aproximei-me cautelosamente, incerta se minha presença seria bem-vinda. Posso me sentar? Ela indicou o espaço ao seu lado. O balanço fora construído para 2 crianças pequenas, mas ainda acomodava, embora apertado, 2 mulheres adultas. Sentamos em silêncio por alguns minutos. O leve ranger das correntes, a única trilha sonora. Lembra quando quebrei o braço aqui? Perguntou ela subitamente. A memória surgiu instantaneamente. Nós 2, com 9 anos, competindo para ver quem conseguia balançar mais alto, iria perdendo o equilíbrio, o grito, o braço em um ângulo impossível. Lembro de ter sentido a dor como se fosse meu próprio braço, respondi. Ela me olhou surpresa. Nunca me contou isso. Você estava ocupada demais gritando. Tentei brincar, testando as águas. Para minha surpresa, um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Sempre fui a mais dramática de nós 2. Isso não é verdade! Protestei automaticamente. Então percebi que ela estava provocando, levemente, cautelosamente, mas provocando mesmo assim. Um comportamento tão familiar de nossa juventude, agora ressurgindo como um pálido eco do passado. O sorriso dela desapareceu rapidamente, substituído por uma expressão pensativa. Sabe o que é estranho? Por mais que eu tentasse, nunca consegui te odiar completamente. A confissão me pegou totalmente desprevenida. Não? Não, confirmou ela, olhando para as próprias mãos. Fiquei furiosa, magoada, traída, mas em algum nível você ainda era minha irmã, minha gêmea. Como odiar completamente alguém que é, literalmente, parte de você? Senti lágrimas se formando, mas as contive. Este momento era frágil demais para ser inundado por emoção. Vou ao seu casamento, disse ela abruptamente, mudando de assunto. Se o convite ainda estiver de pé. Está, respondi, mal conseguindo esconder minha surpresa e alegria. Sempre esteve. Ela assentiu, levantando-se do balanço. Bem, preciso voltar. Prometi a papai que jogaria cartas com ele antes do jantar. Enquanto a observava caminhar de volta para a casa, senti algo que não experimentava há muito, muito tempo. Esperança genuína. Não a esperança frágil e desesperada que havia nutrido nos primeiros anos após nossa separação, nem a esperança cautelosa dos meses recentes, mas algo mais sólido, mais real. O caminho à frente ainda seria longo e complexo, sem dúvida. Havia conversas difíceis que precisaríamos ter eventualmente, feridas antigas que ainda precisariam ser cuidadosamente examinadas e tratadas. Mas pela primeira vez em mais de uma década, vislumbrei a possibilidade de um futuro onde Iria e eu poderíamos ser não apenas civilizadas uma com a outra, não apenas parceiras nos cuidados com nossos pais, mas verdadeiramente irmãs novamente. E isso, depois de tudo o que havia acontecido, parecia nada menos que um milagre. Meu casamento com Renato, em junho de 1974, foi exatamente como havíamos planejado. Uma cerimônia íntima no jardim de nossa nova casa, apenas família próxima e alguns amigos queridos. Meu pai, ainda se recuperando do infarto, conduziu-me até o pequeno altar improvisado sob a jabuticabeira, caminhando lentamente, mas com um orgulho visível que iluminava seu rosto cansado. Minha mãe,
Em sua cadeira de rodas decorada com flores brancas para a ocasião, sorria aquele sorriso ligeiramente torto que havíamos aprendido a amar ainda mais depois de quase perdê-la. E Iria estava lá. Não como madrinha. Seria pedir demais, cedo demais, mas sentada na primeira fileira, usando um vestido azul claro que combinava com seus olhos, meus olhos, o cabelo preso em um coque elegante. Durante a cerimônia, nossos olhares se cruzaram várias vezes, e embora seu sorriso fosse contido, era genuíno. Na pequena recepção que se seguiu, ela se aproximou de mim enquanto eu estava sozinha por um momento, ajustando os arranjos na mesa de sobremesas. Foi uma bela cerimônia, comentou, sua voz suave. Obrigada por vir, respondi, o coração acelerado com o simples fato de estarmos tendo esta conversa normal, como irmãs comuns em um casamento comum. Significou muito, para todos nós. Ela assentiu, olhando ao redor para os convidados que conversavam em pequenos grupos pelo jardim. Renato parece feliz. Estamos ambos felizes. Um breve silêncio, não totalmente desconfortável, mas ainda não completamente natural. Então, para minha surpresa, ela estendeu a mão, segurando brevemente a minha. Desejo que sejam muito felizes, Alessandra. De verdade. O gesto, o primeiro contato físico voluntário entre nós, em mais de uma década, durou apenas alguns segundos, mas seu significado era imenso. Não era perdão completo, não era uma reconciliação dramática, mas era um pequeno milagre do cotidiano, um tijolo na reconstrução de uma ponte que eu havia destruído tantos anos antes. Obrigada, sussurrei, lutando contra as lágrimas que ameaçavam arruinar a maquiagem cuidadosamente aplicada para o dia. Isso significa tudo para mim. Os anos seguintes trouxeram uma nova rotina. Renato e eu nos estabelecemos em nossa casa, a 15 minutos de carro da de meus pais. Eu dividia meu tempo entre o escritório de contabilidade, que continuava a crescer, e os cuidados regulares com meus pais, cujas condições de saúde permaneciam estáveis, mas frágeis. Iria continuava no hospital, agora promovida a supervisora geral de enfermagem, mas ainda encontrava tempo para suas visitas regulares à casa paterna. Gradualmente, algo extraordinário começou a acontecer. Nossas interações, antes limitadas a breves encontros durante a troca de turnos nos cuidados com nossos pais, começaram a se expandir. Um café ocasional após uma consulta médica conjunta. Uma conversa inesperadamente longa sobre um livro que ambas havíamos lido. Um almoço de domingo onde, pela primeira vez, Iria aceitou o convite para vir à minha casa. Não era a mesma relação de nossa juventude. Nunca seria. Havia uma cautela persistente, uma consciência constante do passado que pairava entre nós. Certos tópicos permaneciam intocados, certas memórias cuidadosamente evitadas. Mas era uma relação, não apenas uma coexistência civilizada. Em 1977, a saúde de meu pai se deteriorou rapidamente. Uma pneumonia aparentemente simples complicou-se devido ao coração já enfraquecido, e em março daquele ano ele nos deixou. Partiu durante o sono, pacificamente, após um dia surpreendentemente bom em que até conseguira caminhar pelo jardim que tanto amava. O funeral foi pequeno, como ele teria desejado. Fiquei ao lado de Iria durante toda a cerimônia, nossas mãos ocasionalmente se tocando em momentos de pesar mais intenso. Observei como ela mantinha uma compostura admirável em público, oferecendo apoio à nossa mãe e recebendo as condolências com a dignidade serena que sempre a caracterizou. Foi apenas mais tarde, quando todos haviam partido e estávamos apenas nós três, Iria, eu e nossa mãe, na casa silenciosa demais, que vi minha irmã verdadeiramente chorar. Não os soluços dramáticos que eu esperaria de alguém perdendo o pai, mas lágrimas silenciosas que escorriam por seu rosto enquanto ela organizava metodicamente os medicamentos que ele não mais precisaria. Sem pensar, aproximei-me e coloquei a mão em seu ombro. Ela ficou tensa por um momento. Depois relaxou, permitindo o contato. Ele estava tão orgulhoso de você, disse eu suavemente. Sempre esteve. Ela assentiu, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. De nós duas. Mesmo nos piores momentos. Especialmente nos piores momentos, concordei. Ficamos assim por alguns minutos,
compartilhando silenciosamente o pesar. Nossa mãe, observando da poltrona onde se sentara exausta após o funeral, sorriu através de suas próprias lágrimas. Ele queria tanto ver vocês duas. Assim, disse ela, as palavras ainda entrecortadas pela dificuldade de fala que o derrame deixara. Juntas, de novo. Iria e eu trocamos um olhar. Não completamente confortável, ainda carregado de história complicada, mas também de compreensão compartilhada. Éramos as únicas no mundo que entendiam exatamente como era perder este pai específico, este homem gentil que nos havia amado incondicionalmente através de tudo. Nas semanas seguintes, a questão dos cuidados com nossa mãe tornou-se ainda mais premente. Ela não podia mais ficar sozinha, nem mesmo por curtos períodos. Após muitas discussões cuidadosas, Iria e eu chegamos a uma solução que, 5 anos antes, teria parecido impensável. Ela se mudaria para o quarto de hóspedes de minha casa, trazendo nossa mãe para morar conosco. Tem certeza que Renato não se importa? Perguntou ela enquanto empacotávamos os pertences pessoais de nossa mãe. É muita coisa para um recém-casado assumir. Renato adora mamãe, respondi, cuidadosamente dobrando os xales coloridos que nossa mãe tanto apreciava. E ele entende o quão importante é isso. Para todos nós. Ela assentiu pensativa. E nós duas? Você acha que conseguiremos conviver assim? A pergunta pairou entre nós, carregada de implicações. Não era apenas sobre compartilhar um espaço físico, mas sobre navegar constantemente a complexidade de nosso relacionamento ainda em reparação. Acho que sim, respondi após um momento de reflexão. Não será perfeito, haverá momentos difíceis, mas somos adultas agora. E temos um objetivo comum. Cuidar de mamãe. Sim. E talvez cuidar uma da outra também, à nossa maneira. Ela não respondeu imediatamente, continuando a organizar metodicamente os medicamentos de nossa mãe na caixa de viagem. Finalmente, sem erguer os olhos, disse: seria bom tentar isso. Assim, no verão de 1977, nossa pequena família se reconfigurou novamente. A casa que Renato e eu havíamos comprado para iniciar nossa vida juntos transformou-se em um lar multigeracional. Minha mãe no quarto adaptado do térreo, Iria no quarto de hóspedes do segundo andar. Renato e eu no quarto principal. Os primeiros meses foram um desafio, como esperávamos. Hábitos diferentes, rotinas conflitantes, necessidades de privacidade. Tudo isso criava pequenos atritos diários que exigiam ajustes constantes. Renato, com sua paciência aparentemente infinita, frequentemente servia como mediador nos momentos de maior tensão. Vocês duas são assustadoramente parecidas, sabem? Comentou ele certa noite, depois que Iria e eu tivemos uma discussão particularmente acalorada sobre o método correto de administrar os medicamentos noturnos de minha mãe. Não somos, não. Respondemos em uníssono, para então trocarmos um olhar surpreso, seguido por um riso relutante. Era assim que a cura acontecia. Não em grandes momentos dramáticos de perdão, mas em pequenos momentos de reconhecimento mútuo, de humanidade compartilhada. Na descoberta gradual de que, apesar de tudo que havia ocorrido, ainda éramos, em muitos aspectos fundamentais, reflexos uma da outra. Em uma tarde particularmente significativa de dezembro daquele ano, encontrei Iria sentada sozinha na varanda dos fundos, observando a chuva suave que caía sobre o jardim. Aproximei-me hesitante, sempre consciente dos limites invisíveis que ainda existiam entre nós. Posso me sentar? Ela indicou a cadeira ao lado da sua. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas observando a chuva, o som ritmado das gotas no telhado, criando uma trilha sonora tranquila para aquele momento. É o aniversário dele hoje, disse ela finalmente, de Nelson. O nome, raramente mencionado entre nós, pairou no ar como um fantasma materializado. Senti meu corpo tensionar automaticamente, preparando-se para a dor que sempre acompanhava qualquer menção ao passado. Como você sabe? Perguntei surpresa não apenas pelo comentário, mas por ela ter iniciado voluntariamente este tópico tão delicado. Sempre soube, respondeu ela simplesmente. Algumas datas ficam gravadas, não importa quanto tempo passe. Assenti,
insegura sobre como responder, temendo dizer algo que pudesse fechar esta porta inesperadamente aberta. Você sabe o que aconteceu com ele? Continuou ela, ainda olhando para a chuva. Depois que partiu? Não, admiti. Nunca procurei saber. Parecia inapropriado. Ela tomou um gole do chá que segurava entre as mãos. Casou-se. Com uma professora de escola primária, pelo que ouvi. Tem 2 filhos agora. Mora em São Paulo. Como você descobriu? Uma ex-colega do hospital o viu há alguns anos. Ele perguntou por mim. E você? Nunca pensou em procurá-lo? Ela balançou a cabeça lentamente. Não. Aquela porta se fechou há muito tempo. Para nós 2. Ficamos em silêncio novamente, mas era um silêncio diferente agora. Não carregado de coisas não ditas, mas de uma aceitação compartilhada do passado que não poderia ser mudado. Sabe o que é engraçado? Disse ela finalmente, virando-se para me olhar diretamente. Por anos, culpei você exclusivamente pelo que aconteceu. Mas com o tempo, comecei a ver minha parte nisso tudo. Sua parte? Perguntei confusa. Você não fez nada errado, Iria. Não naquela noite específica, não. Mas antes. As coisas que disse sobre você para minhas colegas. A forma como muitas vezes te fazia sentir-se inferior, menos capaz. Não era justo. Suas palavras me pegaram completamente desprevenida. Em todos os cenários que havia imaginado para nossa eventual reconciliação, nunca considerei que Iria assumiria qualquer parte de responsabilidade. Isso não justifica o que eu fiz, respondi firmemente. Nada justificaria. Não, concordou ela. Não justifica. Mas ajuda a explicar. Éramos jovens, Alessandra, imaturas. Eu, com minha arrogância e senso de superioridade. Você, com sua impulsividade e insegurança. Uma combinação perigosa. Não consegui conter as lágrimas que começaram a escorrer. Achei que nunca falaríamos sobre isso. Não realmente. Eu também, admitiu ela. Mas viver na mesma casa, ver você todos os dias, cuidando de mamãe com tanta dedicação, fez-me perceber que precisávamos, eventualmente, enfrentar isso, para seguirmos verdadeiramente em frente. Você me perdoa, então? Perguntei, mal ousando respirar. Ela considerou a pergunta por um longo momento. Estou trabalhando nisso, respondeu finalmente, com honestidade característica. Não é um processo de sim ou não, sabe? É gradual. Há dias em que olho para você e ainda vejo aquela noite, ainda sinto aquela traição. E há dias em que olho para você e vejo apenas minha irmã, minha gêmea. Assenti, entendendo perfeitamente. É justo. O que sei com certeza, continuou ela, é que não quero passar o resto da minha vida carregando essa mágoa. É exaustivo. Para nós 2, concordei suavemente. Ela estendeu a mão então, não para segurar a minha, mas oferecendo-a no espaço entre nós. Após um momento de hesitação, coloquei minha mão sobre a dela. Ficamos assim por algum tempo, este simples contato dizendo mais do que palavras poderiam expressar. Os anos seguintes trouxeram uma evolução contínua e gradual em nosso relacionamento. Havia retrocessos ocasionais, discussões que ressuscitavam velhas mágoas, momentos em que o passado parecia subitamente presente demais. Mas havia também avanços constantes, conversas mais profundas, risos compartilhados, até mesmo algumas piadas internas que só nós entendíamos, como nos velhos tempos. Em 1980, recebi um convite surpreendente de Iria. Ela havia sido convidada a dar uma palestra sobre ética profissional para estudantes de enfermagem e queria que eu participasse, compartilhando minha perspectiva sobre decisões impulsivas e suas consequências a longo prazo. Tem certeza? Perguntei, genuinamente chocada. Isso significaria falar sobre tudo, não em detalhes específicos, esclareceu ela. Não precisamos expor nossas vidas pessoais, mas a essência, como escolhas aparentemente momentâneas, podem alterar trajetórias inteiras, como o arrependimento e o perdão funcionam na prática, não apenas na teoria. Acho que seria valioso para esses jovens. Aceitei, nervosa, mas também estranhamente honrada por sua confiança. A palestra foi uma experiência transformadora, não apenas para os estudantes que ouviram atentos nossa apresentação cuidadosamente construída,
mas para nós duas. Havia algo profundamente curativo em transformar nossa dor pessoal em uma lição potencialmente útil para outros. Vocês são gêmeas idênticas? Perguntou uma jovem estudante após a palestra, olhando de uma para outra com curiosidade. Somos, respondeu Iria com um pequeno sorriso. Isso deve ser incrível, comentou a garota. Ter alguém que é exatamente como você. Iria e eu trocamos um olhar carregado de história compartilhada, as alegrias e dores, as separações e reconciliações, tudo que havia moldado nosso vínculo único. É complicado, respondi finalmente. Mas sim, é bastante incrível. Em 1982, nossa mãe nos deixou pacificamente durante o sono, 5 anos após nosso pai. Sua partida, embora triste, foi recebida com uma aceitação serena. Ela havia vivido para ver suas filhas reunidas novamente, para testemunhar a reconstrução gradual do que uma vez fora quebrado. No funeral, Iria e eu permanecemos lado a lado, recebendo as condolências com a força compartilhada que sempre encontrávamos uma na outra nos momentos mais difíceis. Durante a cerimônia, ela segurou minha mão firmemente, não como um gesto consciente de apoio, mas como um reflexo natural, o tipo de conexão instintiva que sempre existira entre nós, mesmo nos anos de separação. E agora? Perguntou Renato na noite seguinte, enquanto os três jantávamos em silêncio na cozinha da casa que havíamos compartilhado por 5 anos. Iria, você planeja continuar morando conosco? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. Agora que o propósito original de nossa convivência, cuidar de nossa mãe, havia terminado, qual seria o próximo passo? Olhei para Iria, tentando ler sua expressão sempre controlada. Eu não havia pensado nisso ainda, respondeu ela finalmente. Suponho que deva procurar um lugar próprio agora. Não há pressa, disse Renato rapidamente. Esta é sua casa também, pelo tempo que quiser. Ela sorriu levemente, agradecida. Obrigada, mas vocês merecem seu espaço. Já foi generoso demais compartilhá-lo por tanto tempo. Ou, sugeri hesitantemente, você poderia ficar. Não como um arranjo temporário, mas permanentemente, se quiser. Iria me olhou surpresa. Você quer dizer? Somos uma família, expliquei, percebendo a verdade disso enquanto falava. Você, eu, Renato. Funcionou até agora, não é? Diferente do que imaginamos, talvez, mas funcionou. Ela olhou para Renato, que assentiu em concordância. Alessandra está certa. Este arranjo pode não ser convencional, mas quando foi que nossa família seguiu convenções? Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Iria. Vou pensar nisso, seriamente. E assim ela fez. Após algumas semanas de consideração cuidadosa, Iria decidiu permanecer, não no quarto de hóspedes, mas em um pequeno apartamento que construímos no andar superior da casa, dando-lhe o equilíbrio perfeito entre independência e proximidade familiar. Os anos seguintes trouxeram uma tranquilidade que nenhum de nós poderia ter previsto. Iria continuou sua carreira no hospital, eventualmente tornando-se diretora de enfermagem. Eu expandi o escritório de contabilidade, abrindo uma segunda filial em uma cidade vizinha. Renato, sempre o pilar silencioso de nossa incomum unidade familiar, prosperou em sua posição de diretor financeiro, tornando-se eventualmente sócio da empresa. Não era uma vida perfeita. Ainda tínhamos nossas discussões, nossos momentos de tensão, como qualquer família, mas havia uma solidez nela, uma sensação de pertencimento que eu havia perdido há muito tempo e que agora, finalmente, havia recuperado. Em uma tarde de domingo particularmente tranquila em 1986, Iria e eu sentamos na varanda, bebendo chá e observando a chuva suave que caía, um eco daquela conversa crucial anos antes. Estávamos ambas na casa dos 40 anos agora, os primeiros fios grisalhos aparecendo em nossos cabelos, ainda tão semelhantes. Você acha que algum dia esqueceremos completamente? Perguntei, sem necessidade de especificar a que me referia. Ela considerou a pergunta, com a ponderação cuidadosa que sempre caracterizou seu processo de pensamento. Não, respondeu finalmente. Não completamente. Mas acho que chegamos a um lugar onde a memória não dói mais como antes.
onde podemos vê-la como parte de nossa história, não como algo que a define. Nunca imaginei que chegaríamos até aqui, confessei. Nos primeiros anos depois que parti, convenci-me de que você nunca mais falaria comigo. Houve momentos em que pensei o mesmo, admitiu ela, que o abismo entre nós era grande demais para ser atravessado. O que mudou? Ela refletiu por um momento. O tempo, em parte, a idade. Nossos pais, vendo como a vida é frágil e breve. Mas principalmente, acho que foi perceber que perder você era perder uma parte de mim mesma. E que, por mais doloroso que fosse enfrentar o passado, viver sem minha irmã para sempre seria ainda mais doloroso. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Uma verdade que eu sempre soubera, mas nunca havia articulado tão claramente. Éramos partes de um todo, Iria e eu. Incompletas quando separadas, independentemente da razão. Obrigada, disse simplesmente, por me dar uma segunda chance. Ela sorriu. Não o sorriso contido e cauteloso dos primeiros anos após nossa reaproximação, mas algo mais próximo daquele sorriso aberto e sincero de nossa juventude compartilhada. Somos irmãs, respondeu, como se isso explicasse tudo. E, de certa forma, explicava. Olhando agora através da lente dos meus 83 anos, vejo aquela tarde como um marco. Não o fim de nossa jornada de reconciliação, mas o momento em que finalmente aceitamos que a jornada em si era nossa vida compartilhada. Que o perdão não era um destino a ser alcançado, mas um caminho a ser percorrido diariamente. Que ser irmãs, ser gêmeas, significava aceitar tanto as semelhanças quanto as diferenças, tanto as alegrias quanto as dores que vieram com esse vínculo único. E se há uma lição que gostaria de deixar com vocês hoje, é esta. Não importa quão profunda seja a ferida, quão terrível o erro, sempre existe a possibilidade de cura. Não uma cura perfeita, sem cicatrizes, mas uma que permite que sigamos em frente, que construamos algo novo e valioso a partir das ruínas do que foi quebrado. Porque no final, não são nossos erros que definem quem somos, mas o que fazemos depois deles. A coragem de enfrentá-los honestamente. A humildade de pedir perdão, a paciência para reconstruir, tijolo por tijolo, o que uma vez destruímos. E a sabedoria para valorizar o que recuperamos ainda mais profundamente, justamente porque quase o perdemos para sempre. Bom, meus queridos, essa foi a história de como eu e minha irmã Iria conseguimos reconstruir nossa relação depois do pior erro da minha vida. Se você chegou até aqui, muito obrigada por ouvir essa vovó contar sua história. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo, é muito importante para mim saber que minha história tocou seu coração. E se você ainda não é inscrito no canal, aperte aquele botão vermelho aí embaixo para não perder nenhuma outra história que essa vovó aqui tem para contar. Tem muita coisa que aprendi em 83 anos de vida e quero compartilhar com vocês. Deixe nos comentários qual parte da história mais te emocionou ou se você já viveu algo parecido. Adoro ler todos os comentários, mesmo que esses dedos velhinhos demorem um pouco para responder. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Ele abençoe você e sua família. 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 Você e sua família.